Vozes que transformam, silêncios que acolhem. Bem-vindo ao Vozes e Silêncios. Oi, gente. Esse é um espaço de reflexão sobre os sentimentos que nos atravessam no dia a dia. Eu sou o Leandro Lopes e aqui a cada episódio a gente faz uma pequena pausa para ouvir o que muitas vezes fica escondido no silêncio e transformar em voz. Entre vozes e silêncios, encontramos quem somos. Hoje eu quero falar sobre algo que talvez não seja uma novidade para você, meu amigo. Vamos falar sobre as coisas que não nos cabem mais. A gente ouve isso o tempo todo, não é? Gente falando, tira da sua vida o que não te serve mais, desapega, abre espaço pro novo. Tem livro, tem vídeo, tem podcast no Instagram, tem influencer falando exatamente sobre isso o tempo todo. Então, a pergunta que me atravessou nesse início de ano não foi o que fazer, mas foi por que a gente continua fazendo exatamente o contrário? Por que continuamos insistindo em caber onde já não cabemos mais? Em manter o que pesa, o que aperta, o que já perdeu o sentido? Por que a gente se mantém apegado às coisas, a pessoas e sonhos que não fazem mais sentido? Eu não sei se eu tenho resposta para todas essas perguntas, tá? Na grande verdade, o meu papel aqui é promover essas reflexões para que vocês mesmos possam responder, porque eu não tenho essas respostas nem para mim. Mas isso veio também de um amigo que me disse que na numerologia, 2026 é considerado o ano 1, um ano de recomeço, inícios, movimentos e de plantio. É o início de um novo ciclo de 9 anos. Um convite para olhar para a própria vida e perguntar: o que eu quero construir daqui para frente? Ele falou algo que parece simples demais, mas que ficou ecoando em mim, ecoando na minha cabeça. Ele disse: Leandro, para algo novo entrar, algumas coisas precisam sair. Mas o que mais me chama a atenção nessa ideia não é a promessa de algo novo, é a exigência silenciosa que ela carrega. O porquê todo começo pede espaço. Talvez essa resposta esteja no fato de que o espaço só tenha condições de existir quando a gente tem a coragem de encerrar, de soltar e de reorganizar novos ciclos. O ano 1 não fala apenas de iniciar projetos, gente, mas fala de assumir a autoria da própria história com mais consciência, menos repetição de erros e menos apego ao que já cumpriu o seu papel. Aí eu pensei, isso vale para casa, isso vale para o guarda-roupa, mas vale muito mais, sabe para quê? Vale muito para a nossa vida. A gente guarda roupas que não usa mais, roupas apertadas, roupas que já não representam quem a gente é hoje de verdade. Aquelas que a gente olha e fala, como é, meu Deus do céu, que eu pude usar isso um dia, que eu tive a coragem de sair na rua com essa roupa. E talvez seja porque um dia essas roupas faziam sentido, e talvez porque elas poderiam servir de novo em algum momento, porque eram roupas caras, e porque talvez elas carregassem memórias. E isso sim, meus amigos, as memórias, essas são as capazes de trazer consigo os maiores apegos. E quantas vezes fazemos isso com pessoas, lugares, papéis e versões de nós mesmos? A gente insiste em caber, se aperta, se adapta, se molda. Nesse caminho, gente, existe um apego que não é o apego do carinho, do cuidado. É medo. Medo de perder, medo de decepcionar, medo de não saber quem a gente é sem isso ou aquilo. Medo de não gostarem mais da gente.
Um antigo chefe meu, uma vez, me disse que eu tinha uma necessidade muito grande de me sentir querido, de me sentir amado pelas pessoas. Na época, eu confesso que não entendi muito essa observação da onde ele estava tirando isso e achei até que ele estava errado. Mas com o passar do tempo, percebo que ele tinha razão. E não que eu seja apegado a coisas materiais. Está muito longe de mim, quem me conhece sabe muito bem que eu sou totalmente desapegado, até demais, inclusive. Mas eu sou muito apegado em relação às pessoas. Essa sim, eu me apego fácil demais e é muito difícil desapegar. Não é grude, não é chatice, mas eu faço de tudo para fazer o outro se sentir bem, se sentir amado. E acho que é para que isso, de uma forma geral, retorne para mim de algum jeito. Quem não gosta de se sentir amado, não é mesmo? O problema é o que a gente faz com tudo isso. O problema é quando, depois de tanto esforço, esse retorno não acontece. Aí a gente tem que lidar com as frustrações e começar um processo de desapego emocional. E aí, gente, eu fico até pensando que é melhor não se apegar tanto, né? Vamos só seguir fazendo o que é preciso fazer pelos outros, principalmente para si mesmo, é melhor assim. Mas eu queria trazer aqui, na verdade, até uma citação do texto de abertura do podcast para dar nome às coisas. Ele diz assim, que esse podcast é um lugar para que a gente possa ser do tamanho que a gente quiser, do nosso próprio tamanho, sem precisar se esticar e nem se estremer. Então, é muito legal ouvir isso. Aliás, beijo, Natália Souza, que é a autora desse podcast, incrível, você me inspira muito. E é isso, né, gente? A gente passa a vida se esticando ou se espremendo para caber. Eu admiro muito o trabalho da Natália e recomendo de verdade que, terminando aqui, você possa ir lá e vai ouvir, para dar nome às coisas. Ouçam, gente, vale a pena. E aí, pessoal, o que é importante deixar muito claro aqui, que o problema não é se adaptar. A gente vive em sociedade, né? Existem contextos sociais, profissionais, contextos familiares que nem sempre dá para ser quem a gente é o tempo todo. Vamos combinar? Se fosse assim, teria muita gente presa por aí ou morta, né? Sendo quem é. O problema maior é esquecer de quem a gente é enquanto se adapta. Eu vou repetir, leve essa frase para você. O problema maior é esquecer de quem a gente é enquanto a gente se adapta. O problema é quando a adaptação vira regra, vira identidade, quando vira silêncio interno. É quando você se adapta tanto que já não sabe mais o que é seu e o que é só sobrevivência. Esse episódio não é um convite à irresponsabilidade, tá? Não é sobre romper com tudo, não é sobre jogar tudo pro alto, é sobre consciência, é sobre maturidade emocional, é sobre entender o custo emocional de ser quem a gente é entender o custo emocional de ser quem a gente não é por tempo demais. E aí, gente, talvez o convite de fato não seja para jogar tudo para fora. Talvez seja olhar com honestidade para o que ainda nos cabe e para aquilo que só ocupa espaço na nossa vida. Toda vez que a gente insiste em caber onde não é mais nosso, o preço emocional é muito alto. E quase sempre esse preço aparece em forma de cansaço, ansiedade, frustração e até mesmo daquele vazio difícil de explicar, aquele aperto que a gente não sabe de onde vem, mas talvez seja exatamente daí. Bom, pessoal,
É isso, meus amigos. Obrigado por dedicar esse tempo a si mesmo. Esse foi mais um episódio do Vozes e Silêncios. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilha com alguém especial que também precisa encontrar novos espaços para ser do seu próprio jeito. E lembre-se, entre Vozes e Silêncios, sempre encontramos quem somos. Até a próxima!